Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Após uma pequena pausa que eu acabei dando, eu preciso retomar. Vamos hoje falar sobre dificuldades, como lidar com elas e como o Espiritismo, o Evangelho, nos auxilia nesse processo. Aqui é o Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Clique no botão do sininho, ative os alertas para que você não perca nenhum vídeo. Por favor, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, eu sei que vai ser útil para muitas pessoas, porque é um conteúdo, um conhecimento e entendimento que está sendo muito útil para mim também. Muitas vezes, nós quando adentramos o caminho do Espiritismo, do Evangelho, quando nós começamos a compreender muitas coisas, nós queremos acreditar que nós seremos isentos das nossas provas, que nós trilharemos um caminho simplesmente de flores. E não é bem assim. As dificuldades da vida existem, muitas vezes são aumentadas por nós mesmos, pelas nossas ações, pelas nossas imprecauções, pelo nosso afastamento. Quantas vezes eu mesmo fiz isso? Tantas vezes. A gente começa a ficar um pouquinho melhor, tá tudo tranquilo, o que a gente faz? A gente fica feliz, se esquece de tudo e volta a viver a vida do mundinho. Muitas vezes se inclina para viciações, outras vezes se inclina para pensamentos complicados, a cabeça fica vazia. Justamente o contrário do que a gente deveria fazer, que deveria ser aproveitar esse momento para continuar e fortalecer o nosso hábito da prece, da boa leitura, da prática do Evangelho e tudo mais. Então a gente muitas vezes toma um tombo de novo, que eu digo que a gente vive como se fosse em marolas, né? A gente pega a crista da ondinha, sobe lá, fica de boa, aí relaxa, a gente dá aquela escorregada e vai lá para baixo de novo. Os nossos irmãos espirituais, o Mestre Jesus, estão sempre prontos para nos auxiliar, para nos ajudar, desde que nós tenhamos a vontade verdadeira, que não seja só apenas de boca o que a gente fala. Mas a questão é, nós passaremos pelas nossas dificuldades. Muitas vezes vai ser muito, mas muito difícil. E aqui eu sei que eu falo com pessoas de todas as idades. Nós temos algo muito sério hoje na sociedade, porque os nossos pais, e principalmente os nossos avós, eles desde crianças enfrentaram dificuldades muito grandes. Muitos deles passaram provações de falta de alimento, de frio, de ter que morar na rua. Aqui no Brasil, muitas pessoas que vêm do Nordeste, por exemplo, e que passaram pelas dificuldades imensas da falta de água, da seca. Nossos avós, que muitas vezes são imigrantes, que vieram de países onde a guerra estava acontecendo no começo do século passado, ou mesmo na Segunda Guerra. E então eles viveram dificuldades muito grandes, eles estão acostumados a desenvolver essa fibra e passar por cima e viver mais um dia. É por isso que a grande maioria deles, dessas pessoas de mais idade, tem uma fibra que a gente inveja. E muitas vezes nas dificuldades do próprio dia a dia, coisas que pra gente nos incomodam, eles não estão. É claro que assim, causa um certo incômodo, mas tá bom, é coisa pequena, isso passa, eles sabem que passa. Nós, principalmente nós da minha idade, eu estou com 34 anos hoje, nós vivemos num mundo muito diferente, com muito menos dificuldades. Nós não estamos, na maioria das vezes, habituados a lidar com essas dificuldades, pois nós tivemos tudo. E então, quando as primeiras dificuldades da vida aparecem, começa a mexer muito com a gente, seja as dificuldades externas, seja a perda de um parente, seja as dificuldades no emprego, nos relacionamentos, enfim, são diversas coisas que mexem muito com a gente. E quando a gente não tem base, nós nos desesperamos muito, muito grandemente. Mas é justamente por isso que nós estamos aqui conversando. Se nós estamos aqui conversando, é porque nós já vimos ou nós fomos guiados pelos nossos mentores ao caminho da consolação que o Espiritismo, que o Evangelho nos dão. Qual é a diferença então?
Poxa, se eu vou passar por dificuldades, então por que eu tenho que ficar estudando? Por que eu tenho que ficar orando? Qual é a diferença então? Se eu vou passar por dificuldades, se a vida me reserva provações, que eu não sei se serão maiores ou menores, por que então eu tenho que estudar? Por que eu tenho que me dedicar? Se eu vou ter que passar de qualquer forma, para que ficar rezando então? A diferença, meus irmãos, é que nós temos um remédio, um dispositivo, um conhecimento muito potente em nossas mãos. Não significa que para nós não vai doer, não significa que não seja difícil. A vida às vezes nos apresenta particularidades, dificuldades, provas que são quase de enlouquecer, mas quase. Porque nós temos esse conhecimento que o Espiritismo nos traz e nos trouxe o próprio Jesus, o Espiritismo expandiu esse conhecimento, de que a vida não termina no túmulo, que não adianta eu abandonar a vida, eu abandonar a sociedade, não adianta eu tirar a vida do meu corpo, porque a vida não termina com a morte do corpo, as dificuldades não terminam e, na verdade, vão aumentar pelo crime que eu cometo contra mim mesmo. Nós temos, então, um conhecimento que nos favorece a não enlouquecer, a não perder o rumo das coisas, a não chegar aos atos extremos, ante as provocações, ante as diversas dificuldades como as que eu citei. Nós, muitas vezes, são dificuldades que mexem muito com a gente e que nós não estamos preparados para suportá-las. Quando nós passamos a conhecer o Espiritismo e o Evangelho e, sobretudo, a nos conhecer, e é aí que entra o trabalho muito importante da psicologia. É muito importante buscar um psicólogo se está muito pesado para você, buscar ajuda. A gente não tem que lidar com as coisas sozinhos, tá? Muito importante nos conhecer. Então esse conhecimento todo nos faz respirar. Calma, está extremamente difícil, mas calma. Vamos fazer uma prece. Jesus, me ajuda. Meu protetor, meu mentor, me ajuda, me ilumina para passar essa dificuldade, me ajuda a ter energias, a ter forças para suportar essa grande dificuldade. E a minha decisão é, eu não vou abandonar. Por mais que seja difícil, eu não vou parar. Não vou deixar a minha vida, pensamento de suicídio, jamais na minha cabeça, porque eu sei que não vai resolver nada. Eu tenho que passar por essa dificuldade. E quando eu passar, e a gente começa a perceber isso na vida, como os nossos avós perceberam, que conforme a gente passa por essas dificuldades, se estrutura algo novo dentro de nós. Nós passamos a compreender que aquilo que a gente via que parecia ser insuperável, por mais difícil que tenha sido, muitas vezes é um remédio muito amargo, mas é um remédio potente que nos traz modificação, que nos leva de volta ao caminho. Lembra da crista da onda e lá do fundo? O que acontece? Quando a gente está na crista da onda, a gente está lá surfando, na boa, a gente esquece, a gente começa a esquecer da espiritualidade, da oração, da prática do Evangelho. Quando a gente começa a derrapar, então, que a gente está lá embaixo e a gente vê aquela onda alta que parece que está vindo para cima da gente, o que acontece? Meu Deus, me ajuda! Vou fazer o Evangelho, vou fazer oração, e eu não estou falando isso só para vocês, eu ainda ajo assim. E como isso nos traz grandes dificuldades. Nós precisamos realmente aprender com tudo isso. Então, conforme vem essas dificuldades, elas vêm, essa onda que vem para cima de nós, que parece que vai nos engolir, vem para nos edificar, para nos mostrar. Então, é muito importante passar por tudo isso com muita paciência, com muita calma, sabendo que não estamos sozinhos. Os bons espíritos, os nossos mentores estão à nossa volta nos auxiliando, sempre. Jesus não abandona a ninguém. E aí vem mais uma coisa muito importante, algo que a gente pode fazer com tudo isso. Conforme nós estruturamos em nós esse conhecimento, esse entendimento do Evangelho, do Espiritismo, e da nossa própria dificuldade diária, quando nós passamos por uma dificuldade, nós entendemos que nós conseguimos passar por aquilo, olhemos então para o lado, porque tem pessoas que sofrem dificuldades muito maiores. Não estou aqui comparando dores,
para cada um, uma dor que para um pode ser muito besta, para outro é gigantesca. Não podemos comparar isso. Mas o que nós podemos comparar é que, se nós estamos aqui, nós já conhecemos, nós já compreendemos que esse caminho, que esse conhecimento do Espiritismo, do Evangelho, é muito importante e muito salutar. Muitas vezes essas pessoas que estão sofrendo terrivelmente, que pensam em tirar a própria vida, que pensam em desistir da vida, do mundo, elas estão sofrendo sem conhecer, sem que alguém tenha apresentado a elas algo realmente, uma base muito sólida que demonstre a ela que a vida não termina no túmulo, que o suicídio não resolve nada, piora, na verdade, e que nós não estamos sozinhos. Para que servem as nossas dificuldades? Alguém que não tem essa visão, que acredite ou que não tenha isso bem fortalecido dentro dela por conta das doutrinas do mundo, e que acredite, por exemplo, que a gente nasce no momento do nascimento e a gente morre no momento da morte, ou mesmo que a gente nasça e continue depois da morte, mas se eu nasci, se eu fui criado no momento do meu nascimento, por que eu estou tendo que passar por essas dificuldades? Por que comigo? Não é o que todo mundo fala? E então nós que estamos aqui começamos a compreender que por que comigo? Porque eu preciso passar por isso para compreender, para edificar, para corrigir, muitas vezes algo do passado. Isso vem através das pessoas difíceis, das dificuldades do dia a dia, das dificuldades materiais. Essa é a reflexão então, meus irmãos. O Espiritismo, o Evangelho, ele nos ajuda muito a continuar em frente, sabendo que precisamos continuar em frente. Vamos passar pelas provas, vai ser difícil, vai ser doído, não significa que nós tenhamos que suportá-las sozinhos, que nós precisamos ficar ali nos remoendo, busquemos ajuda sim. Você tem um amigo, que é aquele amigo, aquela amiga que é carinhosa, que sabe te acolher, peça ajuda a ela, de repente passe lá uma semana, um mês com ela, de repente isso te ajuda muito. Não deixemos de ler, não deixemos de lado a oração. Todos os dias, a todo momento, não deixemos de lado essas frases aqui atrás. Tá vendo aqui, ó? Ama, trabalha, espera e perdoa. Essa frase é do livro Paulo e Estevão. Essa frase, na verdade, ela está aglutinada dos ensinamentos que foram transmitidos a Paulo quando as dificuldades eram gigantescas e ele estava a ponto de desistir daquilo que ele estava passando, daquela vida dele. Então, ama o tempo todo, aprenda a amar, mesmo aqueles que te oferecem as maiores dificuldades, mesmo aqueles que não te perdoaram. Aprende a amar o dia, eu estou falando isso para mim mesma, tá? Aprende a amar o dia, aprende a amar tudo que chega, que vai passar. Perdoa, ou melhor, trabalha, porque o trabalho é o que nos coloca na atividade, e não só o trabalho diário é muito importante, trabalhar no lar, trabalhar para alguma coisa. Se nós já estamos numa idade, por exemplo, em que não temos que trabalhar, nos coloquemos ao trabalho, e mesmo quando temos o nosso trabalho, o nosso emprego, né? Mas nos coloquemos também ao trabalho do próximo, trabalha para o próximo também. Oferece a mão amiga, leva o conhecimento, leva a oração, leva a ajuda, se envolva. Asilos, orfanatos, centros espíritas, igrejas, tantos têm trabalhos tão importantes com as pessoas menos favorecidas e que não conhecem tanto quanto nós conhecemos. Espera no sentido de tenha esperança. Calma, não adianta ter essa ansiedade que nós temos. Espera, tenha esperança, porque sim, as coisas vão caminhar. Nenhum mal é para sempre, assim como nenhuma felicidade é para sempre. Espera, faça a sua parte, se edifique, e se você quer trabalhar, e se você quer amar, você se edificando, no dia em que for a hora,
você, nós seremos chamados ao trabalho, que pode ser grande ante a muitas pessoas, que pode ser pequeno ante a cada pessoa que passa pelo nosso caminho, mas isso nós já podemos começar agora. E perdoa, sem esquecer das ofensas, sem esquecer das ingratidões, sem esquecer do mal que muitas vezes as pessoas fazem a nós. Sem perdoá-los, nós afundamos juntos com eles. Essas pessoas que estão fazendo mal já estão plantando aquilo que elas vão colher. Mas esse perdoar, de início, pode ser um perdão que apenas, tá bom, eu vou pelo menos deixar de lado e rezar por aquela pessoa. Se nós pudermos, além disso, vamos até ela, vamos levar até ela, vamos mostrar a outra face, vamos oferecer a ela o amor, a compreensão, o carinho. Vamos oferecer a ela tudo isso que nos favorece estar aqui, porque aquele mal que ela fez porque ela não conhece isso que nós estamos aqui, conhecendo, conversando. Muitas vezes estava em estado de obsessão, alimentados por pensamentos contínuos a ponto de agir num automatismo. Quem somos nós para atirar a primeira pedra, não é verdade? Bom, para não alongar muito esse vídeo, essa era a reflexão de hoje. Continuemos em frente então, sempre caminhando, sempre estudando, sempre conhecendo e sempre distribuindo. É no contato com o próximo, com a sociedade e inclusive com as pessoas difíceis que nós mais aprendemos para nós mesmos. E não se esqueça, no bom caminho, fazendo tudo isso e praticando o Evangelho em si mesmo e com as pessoas ao seu redor, ao nosso redor, nós conquistamos muita simpatia dos bons espíritos que vão nos ajudar sempre e cada vez mais nos momentos, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Um grande abraço, meu irmão, que Jesus te ilumine, nos ilumine a todos e até o próximo vídeo.